Eu quero agora que você preste atenção comigo nessa história. Produção, já coloca a imagem aqui na tela de um caso de grande repercussão. Imagens divulgadas hoje à tarde de um crime que abalou todo o estado do Paraná. São imagens novas, tá? E vai conferindo junto comigo, 6h22. Esse carro que tenta fugir dando ré é o carro de uma vítima. Mais uma vítima da violência. Essa menina que sai do banco do passageiro aí é filha da vítima. Quem está transtornado, indo para cima desse carro e atirando várias vezes, é um policial. Mais um caso que se repete, bem parecido, inclusive, com aquela história que nós contamos aqui no oeste do estado, uma tragédia, chacina, que envolveu também um PM e que veio da cidade de Toledo. Essa daqui é da região da capital, também no estado do Paraná. Um policial que não se conformava com o fim do relacionamento, ele ficou afastado, inclusive, da corporação por problemas psicológicos. Ele voltou, teve acesso à arma e no mesmo dia cometeu essa atrocidade. Ele matou a ex-companheira e, na sequência, cometeu suicídio. Essas imagens que nós mostramos foram divulgadas agora à tarde, viu? Mais uma vez repetindo, viu? Imagens de circuito de segurança. Esse carro que começa a dar ré é o carro da vítima, a vítima que tentava a todo custo fugir. A criança, a filha da vítima, pula do banco do passageiro e consegue fugir com vida. Esse homem, motociclista, com arma em punho, é um policial militar. Eu já quero chamar a Rafa Chuinca, porque está por dentro desse assunto também, para a gente conversar sobre esse caso. Hoje, inclusive, a corporação, ela se pronunciou sobre o assunto, né, Rafa? Se pronunciou sim, Wagner, mas antes de falar aí o que a Polícia Militar acabou passando, né, os detalhes numa coletiva de imprensa sobre esse policial militar e sobre essa situação, a gente pode já passar para o pessoal de casa que sempre foi um relacionamento conturbado. Inclusive foram apresentados vários boletins de ocorrências, tanto contra Diego, que era o policial militar, contra a Franciele também, que era aí a companheira dele. Como você mostrou aí nas imagens que a gente segue acompanhando, imagens inclusive que foram aí liberadas hoje, é possível ver toda essa movimentação que acabou parando o bairro de Rebouças na região de Curitiba. Isso porque depois aí de ter atirado, antes de tirar a própria vida, o policial ficou por um certo momento dentro do veículo com a vítima. A gente tem aí uma reportagem completa que a equipe da RIC TV de Curitiba preparou para a gente entender um pouco mais dessa história tão turbulenta que ocorreu no fim da tarde de ontem. Olha só. É 5h12 da tarde quando o soldado da Polícia Militar, Diego Henrique Almeida, emparelha a moto com o carro de Franciele Carneira e Silva. A jovem para o carro, mas o soldado desce da moto, saca a arma e começa a atirar. Por outro ângulo, é possível ver quando a filha da vítima, que estava no banco do passageiro, uma menina de 11 anos, desce do veículo e sai correndo do local. Os PMs pedem para que o soldado largue a arma, ordem que é ignorada por ele. Logo depois disso, Diego teria entrado no veículo e armado, impedido que os socorristas do SEAT atendessem Franciele. O BOP foi acionado para auxiliar nas negociações, que se arrastaram por horas. Ainda durante as negociações, o soldado chegou a postar em uma rede social um vídeo com uma possível justificativa para o que estava fazendo. Logo depois disso, um disparo pôde ser ouvido. E em seguida, um corre-corre e policiais chamando pela ambulância. A PM confirmou as mortes de Franciele Carneira e Silva e Diego Henrique Almeida. Diego Henrique Almeida da Silva nasceu em Belford Roxo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O carioca, em 2016, foi aprovado no concurso público da Polícia Militar do Estado do Paraná e se mudou para Curitiba. Entre os colegas, o soldado Diego era bem visto. Já sem a farda, ele se mostrou diferente. A nossa equipe teve acesso aos boletins de ocorrência feitos por Franciele. No dia 10 de agosto do ano passado, ela chamou uma viatura da Polícia Militar. O casal brigava porque Diego tentava retirar pertences da casa de Franciele após a separação. Na briga, um colchão foi queimado.
dia 27 de maio deste ano. Uma desavença em que o policial procurou colegas de corporação para registrar a ocorrência. Os dois também discutiam por causa de bens. Um dia depois, o terceiro boletim feito pela PM. A equipe policial descreve que Franciele tentava agredir o ex-marido. Durante o trajeto para fazer o boletim, ela até teria pulado da viatura. Diego, com apoio da equipe policial, retirou os pertences da casa. Dia 3 de junho deste ano, o casal novamente discutiu por causa de bens. A propriedade de uma motocicleta gerou a briga, ainda de acordo com o boletim feito pela PM. Ainda segundo colegas de corporação, Diego foi afastado das funções. Uma decisão que teria partido dele mesmo, com a alegação que tinha medo do que poderia acontecer. O tempo passou e o soldado, aos poucos, vestiu a farda novamente. Ninguém sabia, mas ele estava prestes a cometer o bárbaro crime. O que chama a atenção é que no dia 9, na última sexta-feira, o 5º boletim de ocorrência foi registrado por Franciele. Tudo isso pouco antes de Diego retornar ao trabalho e obter a arma da PM. Também tivemos acesso ao boletim. Nele, os policiais relatam o que Franciele disse. Em uma ligação, Diego teria dito: "Você não sabe do que eu sou capaz", entre outras palavras. Franciele ligou para a PM e saiu de casa porque estava com medo das ameaças. E elas foram cumpridas 4 dias depois. No boletim, Franciele revelou aos policiais detalhes íntimos do relacionamento. Ela garantiu que o ex-marido tentou abortar uma gravidez 2 vezes com o uso de remédios. Ele teria admitido isto. O casal, entre tantas polêmicas, chegou a reatar o relacionamento no início deste ano, com Franciele grávida. O bebê nasceu prematuro, mas morreu dias depois. Pois é, a gente viu aí que foi um relacionamento muito conturbado e infelizmente terminou dessa forma tão trágica. Inclusive, o que chama a atenção é que Diego ficou afastado durante 3 meses, fez acompanhamento psicológico e ficou, inclusive, sem o porte da arma. E só pegou essa arma exatamente no dia em que cometeu o crime. A Polícia Militar, o comando da Polícia Militar, informou aí a respeito dessa situação e trouxe mais detalhes. A gente tem a entrevista, olha só. Ele ficou afastado de março, a partir de março foi retirada a arma de fogo dele, e, enfim, foi seguido o protocolo. Não é assim, o policial recebe uma alta, ele pode voltar a trabalhar e no outro dia alguém devolve a arma. Não, a Polícia Militar segue um protocolo bem rígido de um período que o policial trabalha sem arma de fogo. E ele cumpriu esse período por algumas semanas, se não me engano, alguns meses, né, senhores? E durante esse período, ele fica ali na convivência com os colegas de trabalho. E a necessidade desse período, ela se justifica justamente para que seja identificado se a pessoa realmente tem condições de voltar para o serviço operacional com a utilização de arma de fogo. E nesse período não foi identificado nada que realmente chamasse e destacasse a atenção para a questão desse policial. Algumas são as perguntas que ficam nesse caso aqui. A primeira é a seguinte: a imagem deixa muito claro, e nós mostramos na reportagem, inclusive, o tanto que demorou para o atendimento à vítima. Quando, de fato, os socorristas chegaram a Franciele, primeiro, que o policial já tinha atirado contra a própria cabeça. E segundo, que a Franciele já estava morta. Mas foram horas que se passaram, negociação, inclusive com o grupo anti-sequestro. Será que se fosse em outro episódio, se não fosse um policial militar, a Polícia Militar ia aguardar tanto tempo para agir? Quem sabe, se tivesse sido socorrida antes a Franciele, ela poderia ter sobrevivido ou não? Quem vai confirmar isso é o exame de necropsia que foi feito no corpo dela. Pode ser que ela tenha morrido no momento em que ele estava atirando, já nessas imagens aí, quando ela tentava desesperadamente fugir. Mas é só o IML que vai conseguir confirmar. São possibilidades que são levantadas, que principalmente a família da Franciele questiona. A Polícia Militar também se pronunciou agora, como naquele outro episódio onde houve pronunciamento do caso de Toledo, onde o homem matou os filhos, a enteada, matou a mãe, matou o irmão e também matou a esposa. Uma chacina que aconteceu em Céu Azul, em Toledo, e manchou o oeste do estado de sangue. Nos 2 episódios, policiais militares no alvo.
Naquele episódio, o comando da PM, inclusive, se pronunciou lá em Londrina falando sobre esse caso do Oeste, dizendo o seguinte, que tem um trabalho que é feito de acompanhamento psicológico. No caso de Toledo, o policial nunca tinha apresentado nenhum problema. Nesse aqui, várias vezes, e mostrando que, inclusive, o relacionamento era conturbado e que ele ficou afastado. Como tem sido o atendimento aos profissionais de segurança e como será o atendimento à família dessa jovem também, da Franciele, que viveu um relacionamento conturbado e foi assassinada dessa forma, viu? 6 horas e 32 minutos. No caso de Toledo, é aquele onde o policial, ele matou os 2 filhos lá em Céu Azul, esse caso aí. Na sequência, ele veio para Toledo novamente, ele já tinha matado a esposa e a enteada, que tratava como filha. Na sequência, ele foi para Céu Azul, voltou para Toledo, matou mãe, matou também o irmão e matou 2 jovens aleatórios na rua. Um caso que ainda segue sendo investigado e que choca toda a nossa região. 8 vítimas e agora mais um policial militar no alvo de polêmica e de crime bárbaro, viu?